Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com esse frio. Olha, eu vou falar a aula hoje é sobre fio do tecido, mas aí eu pus esse aqui é um retalho de viscolaicra, tá? É uma viscolaicra que deve ter aqui uns 30 centímetros. E olhe para você ver que com retalho de viscolaicra você pode fazer, se você tiver tiras aí, você pode fazer cachecol. Se você tiver várias tiras de viscolaicra de, sei lá, 15 centímetros ou 20 centímetros, você emenda uma com a outra no sentido do comprimento, fica de uma cor de um lado, de uma cor do outro, você faz cachecol para você vender. Eu vendia muito cachecol. Nossa, era sacos e sacos de cachecol que eu vendia. Eu comprava, fazia alguns e comprava também lá em Monte Sião, né? Era uma coisa que vendia bem no inverno. Com esse inverno, isso daqui ajuda bastante a esquerda. Olha como que fica legal de viscolaicra, gente. Malha de algodão pode ser, né? Olha, é só você fazer. Olha que legal. Essa blusa é verde, tem umas coisinhas vermelhas. Olha como que fica. Eu vou aproveitar esse retalho, tá aqui perdido, e vou fazer um cachecol para mim, ó. Dá uma, né, um tchan. Pode fazer echarpe, se você tiver toque de seda, retalhos. Ah, mas o meu retalho não dá tamanho suficiente. Costura um no outro, cria, né? Aproveite o inverno e trabalhe com seus retalhos. Você pode fazer peças para o inverno. Mas não é esse o vídeo, tá? É porque eu pus aqui e me deu a ideia de falar para vocês que é uma opção. Eu sempre gosto de dar ideias. Eu vou falar sobre fio do tecido. É uma dúvida que eu vejo que muita gente faz o molde direitinho, corta lá e quando vai cortar, coloca errado no tecido, não consegue estabelecer o fio do tecido e sai tudo torto e perde aquela, né, aquela peça. Fio do tecido não é só a ourela do tecido, tá? Fio do tecido é o sentido que você vai cortar a peça. Pode ser no sentido da ourela, pode ser no sentido da largura e pode ser no sentido do viés. Vamos lá para a aula que eu explico direitinho, inclusive como achar o fio do tecido nos tecidos. Vamos lá. Então, meninos e meninas, vamos lá ao fio do tecido. Quando a gente fala em fio do tecido, não significa que o fio é sempre a ourela. O que é a ourela do tecido? É o acabamento, o sentido do comprimento do tecido quando tem essa finalização. Essa tirinha que finaliza os tecidos planos, né? Por exemplo, ó, os tecidos planos aqui, ó, que a finalização é chamado de ourela. Na malha também tem ourela, só que a ourela da malha, ela não vem assim muito definida, ela vem de forma mais assim, não tem aquela... Quer ver? Eu vou pegar isso daqui para vocês entenderem, ó. A malha não tem assim, mas não tem aquela tirinha, é quase que imperceptível. Por quê? Porque a trama da malha é diferente da trama do tecido plano, né? A trama da malha, ela vai e volta, enquanto a do tecido plano, ela é cruzada. Então, isso faz com que no tecido plano, a ourela seja melhor definida do que na malha. Mas a ourela da malha é o sentido do comprimento. É quando você encontra lá na peça, na fábrica, lá na loja, e você vê o sentido do comprimento de um lado ao outro. Ou seja, de 0 a 1,40 centímetros, se for o tecido de 1,40. Desse lado até esse lado, onde dá essa, digamos assim, a largura é isso aqui, a auréola é isso aqui. É o sentido do comprimento do tecido. O canto de um lado e um canto do outro. Aonde finalizou a trama desse lado e desse lado. Isso é o fio do tecido, tá? Fio tecido não, é a ourela do tecido. Agora, o que é o fio? O fio é o sentido que você vai cortar a sua peça. Não é assim, a gente pensa assim, fio do tecido tem que ser sempre a ourela. Não. Você pode cortar uma peça, ó, fio do tecido, pode ser a linha da ourela do tecido, ou seja, o sentido do comprimento do tecido, como pode ser o sentido da largura. Você pode cortar também. E pode ser o viés. O fio é como você posiciona o molde em cima do tecido para cortar. E você só pode posicionar para não dar defeito, para não torcer, nesses 3 sentidos. Ou você corta tudo seguindo o fio do tecido da ourela, ou você corta tudo seguindo o fio do tecido da largura, ou você corta tudo no viés do tecido. Todos os moldes naquele mesmo sentido.
Porque se você altera o sentido, você altera as fibras do tecido e você vai fazer com que ele repuxe, torça e fique errado. Então, vamos lá. Uma vez sabendo isso, que o fio do tecido pode ser o sentido da orelha, o viés ou a largura, eu vou estabelecer o fio do tecido. O que que é o fio do tecido? Esse daqui é o fio do corte, o fio do molde. Como você vai posicionar o molde no tecido. Você pode posicionar dessas 3 formas, tá? Contanto que você escolha um lado para posicionar todos, para não dar defeito. Agora, o fio do tecido é o alinhamento do tecido. Então, por exemplo, ó, eu tô parecendo o que eu tô explicando para criança de escola, desculpa, gente, é mania de professor. Então, é o alinhamento do tecido. Então, o que que seria isso daqui? Eu vou estabelecer o fio desse tecido aqui antes de cortar, antes de posicionar o molde. A primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer o fio do tecido, ou seja, posicionar o tecido dobrado. Por quê? Porque sempre você vai cortar o lado direito e o lado esquerdo da frente, o lado direito e esquerdo das costas, etc. Então, você vai dobrar o tecido e você vai medir daqui até aqui, daqui até aqui, tem que ter a mesma medida. Isso é para alinhar, para evitar que o molde fique posicionado torto no seu tecido. Então, você pega a régua ou uma fita métrica, né, como queira, e você mede de lá, ó, de 0 aqui, ó, deu 22 centímetros aqui. Do lado de cá também tem que ter 22, ó, nossa, deu certinho. Por quê? Porque isso eu tô alinhando, que se eu fizer isso aqui para cortar, eu dobrei, mas esse lado tá maior do que esse, na hora que eu posiciono o molde na dobra, ele vai ficar meio torto. Então, a peça vai torcer. É muito comum você ver isso com calça comprida, principalmente quando as pernas torcem, e camiseta também. Porque camiseta de malha, o que que acontece nas grandes fábricas? Eles vão empilhando malha, às vezes empilha assim, ó, um tanto assim, né? Vamos supor 50, 60 tecido um em cima do outro, e vem com aquela máquina elétrica cortando. Só que na hora que ele faz isso com a máquina, muitas vezes torce as últimas peças que estão debaixo de tudo. Então, o que que acontece? As primeiras vão certinho, as últimas vão torcendo. Aí, quando você veste a camiseta, parece que tá mais ou menos. Quando você lava, o encolhimento da malha faz com aquilo ali torça. Aí, a costura vem assim, ela torce. Uma vai para as costas, outra vai para frente. Por quê? Porque o tecido busca o seu fio. Ele vai buscar a sua posição original, ele vai buscar a sua fibra. Então, ele vai ficar, aquela malha vai ficar torta. Então, isso é por quê? Porque foi cortada fora do fio, entendeu? Então, Então, você vai estabelecer o fio da largura. Então, o que que você faz? Você pega um fio em algum lugar, você vai pegar um fio e vai puxar esse fio. Você pode simplesmente pegar isso aqui, ó. Você vai puxar, sabe assim? Você vai desfiar. Você vai puxando esse fio, ele não necessariamente você precisa tirar o fio inteiro, basta que você franza naquele local. Eu vou pegar aqui uma partezinha e você vai fazendo assim, você vai puxando. Não precisa ser assim, eu tenho que ser o mesmo fio indo com ele até lá. Não, se eu conseguir ver aqui, ó, eu dei uma puxadinha, ó, eu já consigo ver que ele até aqui, ó, ele tá nessa linha. Aí eu posso pegar outro aqui, ó, qualquer outro fio, mais ou menos naquela linha, e eu puxar ele também. Porque aí eu puxo, ó, eu só simplesmente eu dou uma franzida, ele sai do lugar, ó, ele vai sair do lugar e eu consigo enxergar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque o tecido que eu tô usando aqui não é lá. Deixa eu pegar um outro tecido, que eu acho que vocês vão visualizar. Ó, orelha do tecido, eu quero cortar na largura, né? E esse aqui tá bem cortado torto. Então, eu pego o fio, ó. Eu pego, puxo assim, eu vou franzindo ele. Ó, franzi, eu já consigo enxergar ele aqui, ó. Eu franzi o fio, eu não preciso tirar ele inteiro, é só para eu enxergar, ó. Eu já consegui enxergar que ele tá aqui, ó, aqui o fio. Aí aqui eu pego um outro mais ou menos no mesmo rumo, só para eu estabelecer. E puxo também. Acho que agora dá para vocês visualizarem melhor e também, né? Esse tecido aqui eu consigo enxergar melhor. Ó, eu puxei o fio. Ó, eu consigo enxergar a linha aqui. Então, eu pego a minha tesoura, ó, eu consigo enxergar. Eu não preciso tirar o fio inteiro, ó. Eu consigo enxergar que esse é o sentido. Aí, você pega
tira aquele desnível, vai seguindo aquele fio puxado. Você vai seguindo o fio puxado, ó. E você tem o fio, né, ó. Eu vou seguindo o fio que eu puxei aqui, vou seguindo. E vou cortando e eu alinho, eu acabo, né, alinhando aqui. Então, deixa eu terminar de cortar, seguindo o fio. Tem tecido que é mais difícil de você desfiar. Mas a maioria dos tecidos sintéticos, eles são fáceis de desfiar. O que é mais difícil de desfiar são tecidos que sejam assim, um brim, por exemplo, né? Ou é mais difícil de desfiar. Mas você consegue, você não precisa, como eu falei, você não precisa tirar o fio inteiro. Ah, eu preciso. Desde que você enxergue aquela linha que ficou fora do lugar, porque na hora que você puxa, ela fica fora do lugar. Você enxergou a linha até ali, deu uma franzidinha, você puxou, ele já vai ficar fora do fio. Aí você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, aí você já sabe aonde que é o fio do tecido. E você vai marcar o fio como? Você vai fazer aqui, eu vou cortar na largura, eu já cortei, eu já alinhei. Será que dá pra ver a dobra? E você vai fazer o mesmo que você faz quando você vai cortar no sentido da orelha. Você vai medir, ó, se daqui até aqui deu 18, daqui até aqui também tem que dar 18. Não deu 18, quer dizer que ele não tá dobrado certo. Ele tem que estar dobrado de forma que dos dois lados, de toda a ponta, todo o sentido que você vai usar para cortar, ele esteja com a mesma distância, daqui até aqui. Então, eu posso cortar na largura do tecido? Pode. Se você vai cortar uma peça na largura, você tem que cortar todas. Eu não posso, por exemplo, não fica legal. Não é que você não pode, você pode fazer, mas você vai ver que não vai ficar legal. Eu cortar, vamos supor, eu tenho essa saia, eu corto a parte da frente no sentido da largura e a parte das costas assim. O que pode acontecer? O tecido, quando ele encolhe, toda vez que você lavar um tecido, ele vai dar um pequeno encolhimento, principalmente se for linho, qualquer tecido que vá algodão, seja algodão misto, tricoline, popeline, cambraia, tecidos que vão viscose, encolhe, tá? Os fios encolhem, não adianta, eles vão encolher, só que eles não encolhem por igual. Eles encolhem, alguns encolhem mais no sentido da orelha, outros encolhem mais no sentido da largura. Então, você não sabe como ele vai encolher. Aí você pega, corta uma parte da saia ou da blusa do vestido na largura e a outra no comprimento. Aí fez a peça, tá linda. Aí você vai lavar, um lado encolhe mais assim, outro assim. O que acontece? Repuxa toda a costura, vai repuxar toda a costura, né? E tende a torcer, ou seja, um lado aqui vir para frente e o outro lado ir para trás. Então, uma das causas é essa. Então, quando você vai escolher uma peça que você vai cortar num sentido, você tem que escolher o fio. Se eu vou cortar tudo na largura, eu corto tudo na largura. Se eu vou cortar tudo no comprimento, eu corto tudo no comprimento. Por causa disso, uma das grandes razões é essa, tá? E a mesma coisa, se você corta uma coisa no viés, corta tudo no viés. Ou eu posso fazer o corpo de um vestido no sentido do fio e fazer só a saia no viés, lógico. Eu posso fazer isso. Mas se eu vou fazer a saia no viés, né, eu tenho que fazer frente e costas dela no viés. Se eu vou fazer o corpo cortado no viés, eu não posso cortar só a frente no viés, eu tenho que cortar as costas também. Ah, mas eu posso fazer as costas no fio e a frente com drapeado bem solto no viés? Aí pode, porque é um drapeado, é diferente, né? Porque a própria construção do drapeado vai ficar no viés. Mas é porque você já quer mesmo que aquilo fique sobrando, né? Que aquele drapeado fique sobrando, você entendeu? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos supor, eu vou cortar, eu vou posicionar esse molde aqui na largura, né? Vou pegar, mostrar pra vocês. Deixa eu fazer aqui no... Deixa eu ver se vai destacar. Eu vou pegar aquele tecidinho. Deixa eu fazer assim. Eu acho que vocês vão visualizar melhor. Se eu pôr no direito, geralmente eu corto sempre pelo avesso, quando eu dobro. Por que razão? Para eu poder riscar, se eu precisar riscar, né, não vai aparecer. Então, agora eu vou estabelecer o fio de novo. Então, eu venho aqui com a orelha, posso pegar lá no começo da orelha, posso pegar aqui, né, aqui que já tá a linha certa. Vou pôr aqui 19. Ó, deu 19, então de cá também tem que dar 19. Se não tá dando 19, ó, tá um pouco a mais. Significa que aqui não tá no fio. Aí veio.
Aí eu vejo se tá no fio do tecido. Então, a primeira coisa é estabelecer o fio. Tá, então tá aqui no fio. Se eu vou cortar a saia, eu posso posicionar uma pra cá e posso posicionar a outra no sentido contrário. Por exemplo, vamos supor, como tá estabelecido o fio, deixa eu cortar aqui no meio. Pra vocês entenderem que eu tô só com esse molde. Então, vamos supor que eu vou cortar a saia, a frente dela na dobra, certo? Do tecido. Eu posiciono aqui, tá na dobra, né? Mas aí as costas, eu vou pôr costura no centro das costas. Aí como é que eu faço? Eu tenho que alinhar o centro das costas com a ourela. Então, eu vou ter que alinhar assim. E eu tenho que deixar margem para dobra, né? Vamos supor que essa minha saia já estivesse com margem. Então, eu coloco lá um pra cá e outro pra cá, tá? O meu tecido aqui não daria. Eu teria que dobrar mais um pouquinho assim. Aí, que aí vocês vão entender. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Quero só ver se dá para visualizar na câmera. Ah, agora deu, ó. Então, eu posso cortar um pra cá, um aqui, e posso virar a saia e cortar de lá. Desde que eu alinhe o centro das costas da saia com a orelha. Eu não posso fazer isso aqui. Porque se eu fizer isso daqui, essa parte vai torcer, vai embicar e vai dar defeito na minha saia. Então, eu tenho que cortar a saia no fio. Se eu escolher o fio do comprimento, eu tenho que cortar as duas partes no sentido do comprimento, entenderam? A mesma coisa é o vestido. Então, eu tenho um vestido, eu vou cortar a frente na dobra e vamos supor que as costas eu não vou cortar na dobra. Eu posso virar o molde de um lado para o outro? Pode. Se a estampa for, né, misturada, não for uma estampa que tem um sentido só, pode. Aí eu posso cortar esse daqui virado para cá e posso virar o outro alinhando com a orelha, né? Deixando margem lá. Ou se o molde já tem margem, né? Já encosta lá. Entenderam? Isso é alinhar. Ah, mas eu vou cortar, deixa eu pegar um outro exemplo que é manga. Ah, uma coisa que as pessoas perguntam, ó, vamos supor que isso aqui seja o acabamento da cava. Aí eu cortei o vestido aqui assim, certo? Como é que eu vou cortar o alinhamento? Ó, vamos supor, aqui é a cava frente, cava as costas. Sabe aqui é o revel? Como é que eu alinho o revel? O revel tem que estar no mesmo sentido. Então, se o meu sentido é esse, o meu revel tem que ficar. Eu não posso fazer assim com o revel. Por quê? Porque tem chance desse aqui encolher de forma desigual e repuxar, depois que eu lavar, repuxar todo o revel. É comum isso acontecer, eu já vi isso em roupa de confecção. O revel tudo repuxado depois que você lava a peça. Por quê? Porque ele não foi cortado no mesmo sentido. Se a cava tá nesse sentido, o meu revel também tem que estar, você entendeu? Se for o revel do decote, ele tá nesse sentido, o meu revel aqui do decote tem que cortar no mesmo sentido. Se o centro da frente tá alinhado com a dobra, o centro do meu revel também tem que estar alinhado com a dobra, entendeu? Manga. Então, isso aqui eu já expliquei, então vamos lá, manga. Cadê a manguinha? Eu tinha uma manguinha menor. Eita, já sumi com ela. Ah, aí eu já venho aqui. Deixa eu tirar o vestido. Deixa eu pegar aqui uma coisa importante. Vamos ao molde de camisa. Então, vamos supor que aqui, ó, molde de camisa. Eu cortei a frente vai ter dobra. Como vai ter, né, vai ter abertura na frente, eu posso virar aqui, certo? Posso pôr ele aqui. E as costas, se eu for pôr dobra nas costas, eu posso fazer isso aqui, virar um pro lado, outro pro outro. Deixa eu dobrar mais. O problema é vocês visualizarem. Isso, eu posso cortar assim e assim, certo? Aí vamos uma coisa que as pessoas sempre perguntam. E a gola? E a gola da camisa? Como é que eu alinho? Eu vou alinhar sempre o centro das costas da gola, sempre o centro do colarinho com o fio do tecido. Se eu tô cortando no sentido aqui, eu posso alinhar nesse aqui, certo? Eu sempre vou alinhar dessa forma aqui. É na dobra. Por que que é na dobra? Porque, né, o colarinho aqui, ó, aqui é a dobra do colarinho, aqui é a dobra da gola. Então, eu vou alinhar com a mesma dobra que eu vou colocar a dobra da minha camisa. Então, eu tenho que fazer, deixa eu ver se eu chegar pra cá, ó, eu tenho que alinhar com a mesma dobra. Ele tem que estar, né, o fio do tecido de uma gola é sempre a nuca, as costas, a dobra das costas, certo? Você vai alinhar, né? Pra poder ficar tudo bonitinho e não torcer, porque às vezes você lava, aquela gola dá uma torcida, dá uma encolhida e não vai ficar legal, certo? O bolso, eu posso cortar nesse sentido, eu posso cortar ele no sentido da largura. Se você tá cortando tudo no sentido do comprimento, corta ele no comprimento também. Ah, mas eu posso virar, se o tecido não esticar de um lado para o outro, pode.
Mas na hora que você costurar, tenha em mente que se ele for encolher um pouco, ele vai, né, repuxar em outro sentido. Mas não tem importância, porque ele é uma coisa extra. Então, se ele encolher e ele repuxar ou desse lado, ele vai mudar só o sentido do repuxado do bolso. Ou vai ser de cá ou vai ser assim. Né? Então vai ser indiferente. No caso do bolso, você pode cortar. O que eu não posso é cortar ele no viés aqui, senão é certeza que ele vai repuxar todo. Eu tenho que cortar ele no sentido, ou no sentido do comprimento igual todo o resto, ou no sentido da largura, entenderam? Então, gola, né? Gola, sempre você obedece, gola e colarinho, sempre obedece o sentido, né, da dobra do tecido, o sentido que você tá cortando. Se eu tô cortando tudo no sentido, no alinhamento do fio com a ourela, eu faço o mesmo com a gola. Se eu estiver cortando tudo no sentido da largura, eu vou ter que fazer o mesmo com o sentido da gola e do colarinho, certo? Então, vamos lá. Uma vez entendido isso, vamos à manga. A manga. Eu não posso alinhar, eu alinho a manga assim. Não, não pode. Se você alinhar assim, ela tá torta. Então, eu tenho que alinhar de forma que essa linha reta, por isso que é importante a linha reta no centro da manga, porque eu tenho que alinhar ela com o fio. Se eu já estabeleci o fio do tecido, se o fio do tecido já tá certinho, eu posso medir tanto da orelha até aqui, ó, vamos supor, vou pôr 11,5, né? Deu 11,5 da orelha aqui. Aqui também tem que dar 11,5. Ah, não tá certinho? Eu alinho lá até chegar ao 11,5. Ou seja, a distância dessa linha com a orelha, tem que ser a mesma. Ou com a dobra, né? Se tá dobrado o tecido, daqui até aqui tem que ser a mesma, certo? Se aqui tá 13 centímetros, aqui também tem que dar 13 centímetros. Entenderam? Então, é muito importante isso. A mesma coisa com calça. Com calça, gente, é o que a gente mais vê. As pessoas, por quê? Porque calça, deixa eu cortar porque um pouco o comprimento dessa calça, senão vocês não vão enxergar. Deixa eu cortar aqui pra gente enxergar melhor. Agora eu tô alinhando com o vídeo. Então, por exemplo, ó, então é importante você colocar o fio no centro da calça. Ou seja, como é que você alinha o fio? Você pega o esquadro, vamos pôr aqui, ó, o esquadro, tá dando pra ver? Eu alinho aqui com a barra é sempre reta de calça, então dá pra você alinhar e segue o fio no meio do molde. Ah, não tem fio no molde que eu tenho de calça. Então, você alinha com a barra, né? Você alinha com a barra e faz um traço. Aí, esse traço eu tenho que alinhar também, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu tô cortando no sentido da orelha, ou se eu estiver cortando no sentido da largura, eu vou fazer a mesma coisa. Deu 13 centímetros aqui, se eu pôr aqui pra segurar, aqui tem que dar 13 também, ó. Então, é simplesmente, eu pego a régua aqui, ó, ou a fita métrica, seguro no 13 e venho com o molde encaixando aqui. Porque aí eu tenho 13 aqui, ó. Eu faço isso aí com a fita métrica. Cadê a fita métrica? Eu faço assim, eu pego a fita métrica, tá aqui no 13, seguro, né? Aí eu pego, ponho um peso aqui, né? Coloco o peso, venho do lado de cá e ponho lá, tem que dar 13 centímetros. Se ela tá pra lá, não tá, então eu venho e chego só o molde, tá? Então, eu alinhando isso evita, né, que torça as pernas. Então, ó, eu vou chegar aqui e eu posso cortar essa outra contrário. Se der no tecido, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu economizo o tecido. Por quê? Porque eu vou ter que cortar duas partes dessa e duas partes. Então, eu dobro o tecido. Eu posso cortar... Aqui tá no fio, tá? Tá no fio. Então, vamos supor que já tá estabelecido o fio aqui. Então, eu posso fazer isso aqui, virar ao contrário. Ó, eu encaixando os dois, dando pra encaixar. Ah, não deu aqui porque a largura não deu. Eu vou fazendo isso daqui, né? Até de forma que os dois caibam e eu consigo cortar. Mas aí eu tenho que alinhar o fio desse e desse, certo? Eu tenho que medir esse fio aqui também, ó. Daqui até aqui tá dando 25, daqui até aqui tem que dar 25, ó, não tá? Então, eu tenho que chegar ao molde de forma que essa linha daqui até aqui seja o mesmo. Ou daqui, né, da orelha até aqui, deu 8, do lado de cá, opa, saiu do lugar. Daqui até aqui deu 8, de cá também tem que dar 8. Se não tá dando 8, ela não tá no fio. Então, eu vou virando até que eu chegue, que a mesma distância da linha reta até a orelha, ou em sentido da dobra, seja a mesma. Isso é alinhar o fio da calça, que é muito, muito, muito importante. Se eu fosse cortar na largura... né? Se eu fosse cortar na largura,
É a mesma coisa, se eu estabeleci o fio, se eu tirei o fio, isso aqui tá certinho, eu tenho que colocar, deixa eu dobrar assim. Ó, tem que estabelecer aqui, eu tô falando muito, né? Então, ó, daqui até aqui, deu 12, de cá também, ó, eu ponho já no 12 aqui, aí eu só mexo com o molde, pra ele chegar no ponto que eu quero. Eu alinhei com o sentido da largura, posso cortar também. Aí você tem que cortar as duas partes na largura, tá? No viés, então vamos supor que você vai fazer uma saia ou uma blusa, você vai cortar tudo no viés. Então é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Acho que agora vai dar pra ver melhor, né? Nossa, agora vai dar pra ver melhor. Então eu pego aqui essa distância, porque eu desconsidero a orelha, tá? Vou pôr aqui, ó. Daqui até aqui deu 41. Então daqui até aqui também tem que dar 41. Se não tá dando, é porque não tá certo. Eu não dobrei certo, ó. Eu tive que arrumar aqui. Agora eu tenho o fio do meu viés certinho. Dessa distância, daqui até essa ponta, e essa distância aqui dessa ponta tem que ser a mesma. Estabeleci. Deixa eu ver, eu não tenho. Então, vamos lá. Dobrei, estabeleci que daqui tá do mesmo tamanho. Eu vou posicionar as minhas partes da saia. Então, aqui, por exemplo, centro-costas, eu preciso de uma costurinha aqui no centro. E a centro da frente, eu vou cortar na dobra. Então, eu encosto aqui e corto as duas partes. Posso virar, deixa eu virar esse aqui. Esse aqui tá com... Aqui, se eu fizer assim, eu posso cortar as duas dessa forma aqui, uma virada para um lado, outra para o outro, as costas um pouquinho, para poder dar costura, se eu quiser costura no centro das costas, que eu posso querer os dois na dobra e pôr, vamos supor aqui, né, no viés. Vamos supor, eu vou cortar uma blusa, então vamos supor essa aqui, ó. Vamos supor, eu vou cortar a blusa no viés, eu tenho que cortar as duas partes no viés. Então, eu vou gastar mais tecido, porque quando você vai cortar no viés, você vai gastar mais tecido. Ah, eu posso fazer essa daqui assim, porque aqui também vai... Não vai estar no viés, que a partir do momento que você virar assim, isso daqui é o fio, entendeu? Então, não pode. Se é no viés, é na dobra do viés, então tem que ser as duas partes aqui. Ah, posso cortar essa aqui? Aqui vai estar no sentido da largura, aqui vai estar no sentido do fio, e o viés vai estar aqui. Então, eu tenho que cortar as duas nesse sentido. A mesma coisa é saia. Se eu vou cortar aqui, eu tenho que cortar os dois no viés à frente, eu tenho que cortar no viés das costas. A blusa, a mesma coisa. Blusa no viés frente e no viés costas, tá? Vestido no viés frente e no viés costas. Entendeu? Então, isso é estabelecer. Ou eu corto tudo no viés, ou corto tudo no sentido do comprimento, ou corto tudo no sentido da largura, entendeu? Eu acho que agora ficou mais fácil para vocês entenderem o que é fio do tecido. Então, quando a gente fala fio do tecido, né? Eu vou estabelecer o fio do tecido. É fazer isso daqui, medir daqui até aqui, daqui até aqui tem que ter a mesma distância. Se eu vou estabelecer pela largura, essa distância daqui até aqui tem que ter a mesma. E se eu vou e o fio do tecido, eu vou estabelecer, eu quero que o fio do tecido esteja no viés, eu vou dobrar no viés. E a mesma distância daqui até aqui, dessa ponta, tem que ser daqui até aqui, nessa ponta. Para que ele esteja dobrado corretamente para você cortar a sua peça. Aí, malha, né? E malha. Então, vamos lá. Malha, tem como eu desfiar a malha? Algumas tem. Ó, essa aqui é a orelha da malha, ou seja, é o sentido comprimento dela, tá? Isso aqui é uma viscolaica, bem um retalhinho de viscolaica. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai medir daqui até aqui, se você vai cortar no fio, tá? E se você vai cortar na largura, é a mesma coisa. É o mesmo processo. Como é que eu vou estabelecer o fio da largura? Eu vou ter que desfiar a malha também. Eu vou ter que pegar um fiozinho aqui e puxar esse fio. E vir, né? Malha é até mais fácil de puxar fio, porque malha para puxar fio, a trama já é assim. Agora, não tô conseguindo puxar fio. A minha malha é muito boa, ela é muito forte, eu não consigo puxar fio. Como é que eu vou estabelecer? Aí vai ser por observação. Não é uma coisa fácil, exige treino. O sentido dos riscos de qualquer malha da trama é assim. Não sei se tá dando para ver. Ó, deixa eu ver se tem uma outra malha que dê para ver. Tem que...
Tá vendo que tem uns fiozinhos? Elas estão nesse sentido. Então, você segue os fios. Porque muitas vezes malha, ela vem feita torta, direto da fábrica, toda torcida. Às vezes a orelha já tá torcida. Até a orelha tá torcida da malha. Porque malha é um problema você trabalhar e escolher uma malha de qualidade. Então, você olha o sentido dos fios, ó. Eles têm, não sei se dá para ver, pequenas linhas, né? Do lado do avesso é sempre enrugadinho, ó. Do avesso é sempre enrugadinho, não sei se dá dando para ver. E do direito é sempre assim o fio, no sentido do comprimento. Aí você vai ter que pegar e seguir esse fio, dobrar esse fio certinho. Aí você vai vendo lá, vai dobrando, vai seguindo o mesmo fio e você vai, né, dobrando certinho para você estabelecer o fio da malha. Não tem outra forma. Por exemplo, uma malha assim, que é canelada, é só seguir o canelado, por exemplo, que aqui já tá o sentido, ó, o sentido já é esse, certo? Então, fica mais fácil você estabelecer. Ah, eu pego, corto aqui seguindo a linha do canelado e dali pra frente eu vou estabelecendo o fio. Mas se não tem isso, você tem que observar a trama. A trama da malha, ela vai sempre pro mesmo sentido. A parte mais enrugadinha é avesso, a parte que tem essas linhas vão ser o sentido do comprimento. Então, seguir as linhas. Não é uma coisa fácil de fazer, né? Exige você prestar bastante atenção. O que você pode fazer é pegar lá, vamos supor, meu fio tá irregular. Você estica ele na mesa e você pega e faz assim. Vou acompanhar esse fio aqui, ó. Então, vamos supor, tá dando para ver? Eu vou acompanhar, vou acompanhar a trama. Eu quero estabelecer o fio. Aí eu venho, vamos supor, com uma caneta mesmo, eu vou dando pequenos tracinhos seguindo aquele fio. Você tem que observar, tendo uma vista boa, você vai seguindo aquele fio. Tô seguindo o mesmo fio, ó. Você vai seguindo o mesmo. Eu faço isso quando eu tô com o retalho, sobrou aquele retalho, eu preciso emendar um no outro que eu quero fazer um tecido, e eu preciso seguir o fio do tecido. Eu vou acompanhando a trama. Ai, ó, ficou certinho. Deu para enxergar aí os pontinhos? Eu não sei se tá dando para enxergar, porque eu tô filmando celular, porque eu quebrei a minha câmera, né? Preciso levar para consertar. Tô até com medo de levar para consertar e sair muito caro. Mas vai sair, né? Vai fazer o quê? Então, ó, eu não quero comprar outra. Aí eu vou seguindo. Você pode fazer com pontinho, ó. Pega uma caneta assim porosa e você vai seguindo, ó. Eu segui, o fiozinho tá aqui. Aí eu tô vendo ele de novo, ó. Ó, de pontinho. Com caneta assim, eu vou seguindo o fio. Ó, eu tô seguindo a trama, a linha. Porque, deixa eu pegar aqui um papel. Deixa eu explicar. Como é a trama de uma malha? A trama de uma malha é igual a trama de um crochê, ela é assim, ó. E aqui cruza. Como é que eu faço aqui cruzamento? Ela vai cruzando. Isso é a trama de uma malha. O fio vai indo e vindo, vindo e vindo. O avesso fica assim e o direito fica assim. Cheio de fiozinhos. Sabe a malha de crochê, a de tricô feita com as duas agulhas? É a mesma, o ponto básico, né, da malha. É isso que é uma malha, que qualquer malha é feita assim. De um lado fica assim e do outro assim. Já o tecido plano ele é assim. Vai um para lá e outro para cá. Sabe quando você vai fazendo tapete, que você passa uma lã para cá, vai cruzando as lãs? Uma indo e vindo, uma por cima, outra por baixo, uma por cima, por baixo. Depois faz o contrário, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Isso é a trama do tecido plano. Agora imagine vários fios bem fininhos fazendo essa trama e dá o tecido plano, certo? E já, por isso que sentido de achar o avesso e o direito de um tecido que é muito igual em tecido plano é mais difícil, porque os fios foram trançados igualmente. O que você vê é apenas a parte da máquina que, na hora da tecelagem, ela foi alisada daquele lado lá. Então, por exemplo, aqui eu vejo pelo desbotado da estampa, mas se fosse uma estampa tudo igual, eu teria dificuldade de enxergar. Aí você vai ver o lado mais lisinho, vai ser o direito, mas é mais difícil você achar o direito e o avesso do tecido plano do que da malha. Porque da malha é óbvio, o lado aqui que tem as risquinhas retas assim, é o direito. O lado que é assim, cruzadinho, que é assim, né, enroscadinho, para lá e para cá, que você vê que parece uma areinha, é o avesso. Então é mais fácil.
estabeleceu o fio, você vai acompanhando aquela linha reta da malha. Vai pondo pontinho, pontinho, pontinho. Ah, estabeleci. Agora eu corto aqui e faço todo o meu processo de alinhar, de medir daqui até aqui, daqui até aqui, de ter igual, entenderam? A malha eu posso cortar no sentido da largura também, eu posso, que ali é o fio, mas a minha malha não dá, eu posso. Então, corta todas as peças no mesmo sentido da largura, tá? Aí você desfia, puxa aquele fio, né, que eu falei, puxa o fio pra ver o fio aqui, porque aí já não tem jeito de fazer isso aqui. Isso aqui é só com o fio da orelha, tá? Então, aí você vai estabelecer aqui, puxar o fio, achou, né? Desfiou, deu uma desfiadinha, você viu que a trama tá assim. Aí você vai estabelecer o fio. Ah, mas eu quero cortar uma parte na largura todo o comprimento. Em malha, não, aliás, em tecido nenhum deve se fazer isso, por causa do encolhimento desigual, vai torcer tudo, né? Isso é comum você ver muito em fábrica, quando eles põem assim um acabamento, faz um vestido todo bonito e põe uma faixa de acabamento assim na cava, e põe aquela faixa, e a faixa foi larga, e ela foi no fio, aí aquela costura que franze, aí você fica aquela costura franzida ali, né, onde foi o acabamento, onde foi a barra, né, a emenda, e você vê claramente que foi fios trocados, né? Então, se é num sentido, é tudo no mesmo sentido. Eu espero que eu tenha, assim, esclarecido todas as dúvidas sobre o fio de tecido com essa aula, porque... Aí... Espero que eu tenha esclarecido todas as aulas para vocês, que vocês não tenham dúvida, né, do fio do tecido agora. Então, tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.